E a indisposição de Jonas, ela não pode reter a mão do Senhor. Por mais que ele esteja aqui indisposto, por mais que ele não deseje a salvação, né, a palavra que o Senhor lhe deu e ele obedecendo a Deus, a palavra ela é eficaz, né, por causa do Senhor e não por causa da intenção do próprio profeta. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fé e Vida, terceiro episódio da série que nós estamos fazendo no livro de Jonas. Nós já conversamos aí sobre os 2 primeiros capítulos, hoje a gente vai para o terceiro capítulo. Te encorajo também a ler esse capítulo, né, acompanhar com a gente essa conversa e também queria pedir para que você deixasse um comentário aí ao decorrer do vídeo, no final, comentando de repente o que achou, alguma dúvida. Curtir também o vídeo e compartilhar com outras pessoas. Assim você nos ajuda para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E nós vamos então para o capítulo 3 aqui. E acho que eu já posso começar aqui. Eu não sei se tem alguma introdução, mas nós vemos aqui logo no início do capítulo 3, né, a gente já conversou aqui o capítulo 2 sobre a oração de Jonas, aquele momento ali onde ele reconhece, né, o seu pecado, ele se arrepende. E o capítulo 3 começa já falando novamente que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela e a mensagem que eu lhe darei. Então a gente vê logo no início do livro, né, lá no primeiro capítulo, a palavra do Senhor chegando a Jonas, né, Deus falando com Jonas. E a resposta dele sendo uma resposta contrária, né, àquilo que Deus queria. A gente conversou bastante sobre isso aqui, né, sobre como Jonas ele tenta fugir, né, desse chamado de Deus. E é interessante como a gente vê tudo que acontece ali naquele processo, né, e Jonas então é disciplinado, né, podemos dizer que ele passa por esse processo também, né, ser disciplinado, e ele então reconhece a soberania de Deus, e agora mais uma vez o Senhor fala com ele, e agora ele atende de maneira positiva esse chamado, né, essa ordem que o Senhor havia dado a ele de pregar contra a cidade de Nínive, né, por conta do seu pecado. Então a gente já começa aqui tratando dessa questão da soberania de Deus, né, e deixar aí para vocês comentarem agora um pouco mais sobre esse primeiro ponto aí, esse início do capítulo. Interessante que Deus ele intentou salvar, né? Desejou salvar e não é um profeta desobediente ou indisposto que vai reter a mão do Senhor, né? O Senhor tratou com o seu profeta, ele o endireitou, dirigiu ao caminho e mais uma vez ele fala a ele. E agora ele vai. A gente vai perceber no decorrer do capítulo que mesmo ele tendo ido, mesmo por meio de um aperto que Deus havia dado, ele ainda permanece indisposto quanto à salvação, né? E assim, o livro todo vai falar sobre a soberania de Deus. E especialmente o capítulo 3 vai falar muito forte sobre a soberania de Deus quanto à pregação e à eficácia da pregação, né? E você vai perceber que a indisposição de Jonas, ela não pode reter a mão do Senhor. Por mais que ele esteja aqui indisposto, por mais que ele não deseje a salvação, né, a palavra que o Senhor lhe deu e ele obedecendo a Deus, a palavra ela é eficaz, né, por causa do Senhor e não por causa da intenção do próprio profeta, que no caso obedeceu ali daquela forma, né? Deus o levou a obedecer, mas ainda assim o seu coração vai se manifestar reticente. Ele vai se entristecer, vai se preocupar. É o pregador mais estranho da face da terra. Eu vou pregar e eles podem ser salvos. Ele não deseja que os seus ouvintes sejam salvos, né? Mas como eu disse, é um atestado da soberania de Deus na eficácia da pregação. É legal, porque assim, é, a, a desobediência tira o homem do prumo. A disciplina traz o homem de volta, né? E então a gente vê aqui como resultado, né, de ouvir a voz de Deus por meio da disciplina e de arrepender-se e confessar o seu pecado. Então agora o Gustavo começa aqui trazendo a resposta contrária ao capítulo 1 que Jonas dá, né? No capítulo é tudo igual. A palavra vai a Jonas, Deus diz vai, prega. No primeiro ele foge, agora ele obedece.
E a gente vai ver que, né, dentro dessa soberania de Deus, o plano sempre foi originalmente chegar até aquele povo, Salvar aquele povo. salvar aquele povo, né? E Jonas, ao invés de agradecer pelo privilégio, né, como profeta de Deus, de anunciar as boas novas ali e pregar, desobedece. E aqui a gente vai, que é a despeito que é interessante, eu acho que eu até usei esse termo lá no episódio número 2, se eu não me engano, independente da vontade do pregador, né, a despeito das motivações dele, a gente nota que a palavra é mais importante do que o mensageiro, né? A Isso. mensagem é mais importante que o mensageiro. Isso nos leva aqui porque, ah, como pregadores do evangelho, por vezes a gente fica se perguntando: será que eu fui claro? Será que eu fui fiel, né? E são perguntas honestas de se fazer, né? Nós devemos fazer como bons dispenseiros, né? Ou pessoas responsáveis por pregar o evangelho, né? Estou pensando aqui nessa função mais pastoral, mas essa função de todo crente de pregar o evangelho e o resultado do processo não depende de mim. Eu posso usar o melhor termo, posso usar o melhor texto, usar as palavras mais eloquentes, mas importante, Deus no processo, importante né? a gente falar sobre isso com determinado equilíbrio, né? Correto, acredito. Uhum. Porque a gente, o erro muitas vezes do crente que crê na soberania é negar a responsabilidade, né? Uhum. A gente entende perfeitamente que a soberania quanto à eficácia é do Senhor. E isso não nos impede de sermos zelosos, de Sim. estudarmos, de nos prepararmos, porque a gente vê nos nossos dias dois extremos, né? Tem aquele povo que não prepara nada, chega lá, fecha os olhos, abre o dedo em cima e agora que É isso que o Senhor tem para Deus falar está hoje. falando. E tem aqueles que se dedicam ao estudo, à academia, mas não à oração. Uhum. Né? Tem aqueles que são excelentes expositores e em contrapartida tem um péssimo testemunho. Né? Nenhuma dessas coisas, elas são de pouca importância. Uhum. Não é porque nós cremos na soberania de Deus que nós desconsideramos a piedade do pregador, o conhecimento, o estudo. Né? Elas não podem ser coisas que são negligenciadas, devem ser certamente parte integrante da vida ministerial. No entanto, a gente trabalha confiando no Senhor. A gente ora, a gente se prepara, a gente estuda, mas já pensou a gente carregar esse fardo de crer que quem converte somos nós? Sim. E que por uma falha nossa ou inabilidade nossa alguém deixou de ser salvo por causa da nossa ineficácia, etc. Não, a soberania é de Deus e eu acho que o texto deixa isso tão escancaradamente claro, né? Porque você tem um pregador indisposto, né? E você tem uma mensagem que não é muito bonita. Uhum. A mensagem é: em 40 dias eu vou destruir. Uhum. Essa é a mensagem. Jonas não disse: Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para sua vida, né? Ele não disse que ele está à porta e bate. Ele não usa esse tipo de... vocês vão ser destruídos em 40 dias. E a questão da eficácia está... Por mais que seja duro o sermão e não bem intencionado o pregador, o que ele falou foi o que Deus falou. Uhum. Então a eficácia está em anunciar com fidelidade a palavra de Deus. E aí, tendo cumprido esse papel nosso de responsabilidade, o restante é a soberania do Senhor. Uhum. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A gente é limitado quanto ao ministério. A gente tem o dever de pregar com fidelidade. Mas a obra de conversão é uma obra que está nas mãos do Senhor. E não adianta você ser o mais eloquente, o mais emocional. Você percebe alguns subterfúgios que eu tenho notado dentro do ambiente evangélico. Você cria uma atmosfera, um clima, com um fundo, com uma iluminação adequada para que as pessoas se emocionem, né? E isso acaba se tornando uma estratégia para conversões, né? E quando, na verdade, o caminho bíblico é: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Então, a pregação ela tem papel central. Né? Não podemos negociar, no que diz respeito à salvação, o modo ordenado no Antigo Testamento, no Novo, até os nossos dias, é a pregação fiel
das Escrituras. Eu lembro que antigamente a gente fazia na igreja o uso de apresentações teatrais, né? E era muito efetivo do ponto de vista pragmático, porque você apresentava ali, tinha um jogo de luz, uma fumaça, passava um capeta correndo lá e aquele negócio, as pessoas se emocionavam, aí o pastor vinha, fazia até um apelo, e a gente já chegou a substituir o sermão Por essas num coisas. culto solene, no domingo, por esse tipo de coisa. E por mais teimoso que a gente seja, a gente passa a observar que aquilo a gente não gerou pessoas convertidas, a gente gerou pessoas comovidas. Eles se emocionaram Emotivos. e aí atenderam aquele apelo, né? Mas não foram convertidas porque não ouviram a pregação fiel do evangelho. Então a gente precisa priorizar o meio ordenado para que haja salvação. A pregação fiel das escrituras é o que vai levar. E é importante pontuar quem eram os ninivitas. Eles eram terríveis. Eles eram tão temidos na sua época que as cidades que sabiam que eles vinham ao seu encontro, muitas pessoas tiravam suas próprias vidas, porque eles tinham o hábito de sair cortando partes das pessoas, amontoando as pessoas, cortando braço, cortando pé. Eles eram impiedosos e cruéis, né? Então talvez Jonas tenha aqui um ultranacionalismo, porque eles eram gentios, mas muito provavelmente ele tinha aquela aversão porque era um povo cruel. E aí a gente pensa, povo tão cruel, será que eu pregar o evangelho, né? Será que eles vão se converter? Será que eles serão salvos? A gente duvida do poder do evangelho. A gente duvida que algumas pessoas estejam ali, Deus possa trabalhar na vida delas. Um exemplo no Novo Testamento é Paulo, né? Paulo era o perseguidor, o inimigo, aprisionava, açoitava, foi ali testemunha da morte de Estevão. E quem acreditaria que Deus iria usar um homem daquele como usou no Novo Testamento, né? Sim. Um grande pregador, um grande missionário, mas da concepção carnal humana, a gente não vê como um missionário em potencial. A gente vê como uma pessoa cruel, um inimigo da fé. E a gente nunca iria estender a mão para uma pessoa dessa, né? A gente aprende muito aqui que às vezes a gente olha Jonas e às vezes a gente está no lugar dele. A gente está agindo como ele, né? Tive um professor que ele falava assim: ao olhar para você olha para o texto bíblico, procure o pior personagem, ele é você. A gente se vê muito no herói, né? E às vezes a gente quer ser o herói da Marvel, mas a gente é o pior personagem que tiver ali, então ele é você, ele é você. E aí o que acontece aqui é um negócio que a gente chamaria hoje de um grande avivamento, né? Uma conversão em massa. E é interessante que o texto descreve que a cidade era caminho de 3 dias. Sim. E ele andou 1 dia. Sim. Não foi nem... Assim, o cara pegou a mensagem assim, ela passando e ele ouvindo assim. E como Deus faz, né? É uma cidade enorme. Uma cidade de cerca de 600 mil habitantes. Né? E como que Deus transformou poderosamente, né? Trouxe ali uma grande comoção e arrependimento nacional. Tanto que o rei decretou, ele tirou de si as vestes reais, se vestiu de pano de saco e cinza e promulgou um jejum. Não é? Jejum coletivo. A gente olha para a nossa sociedade hoje em dia, é desesperançoso, né? A gente diz assim, não tem jeito, não tem o que fazer, e Deus pode, né? Se for assim da sua vontade, transformar toda uma cidade com mais de 600 mil habitantes. Né? A gente vê com dificuldade uma cidade de menor porte nos nossos dias, pouquíssimas pessoas que temem a Deus, e Deus aqui, pelo seu poder e pela sua soberania, ele converte toda uma cidade aos seus pés, né? E isso vai servir de testemunho. Jesus Cristo vai citar, né? Sim. Ele vai dizer, os ninivitas se levantarão no dia do juízo. Sim. Contra as próprias cidades de Israel, porque eles eram incrédulos. Sim. Então os ímpios vão preceder aqueles que foram chamados para ser povo. E fica um grande encorajamento aqui para nós mesmo, né? Que você começou a tocar no ponto aí. Às vezes nós olhamos o mundo à nossa volta e a gente não precisa necessariamente olhar para o mundo. Você olha ali para aquela situação ali mais perto de você, as pessoas mais perto de você, ou sua cidade, ou o nosso país. E por vezes nos falta esperança, né?
do ponto de vista humano, né? A gente olha a maldade, a perversidade no coração do homem, a gente vê o quanto esse homem se distancia. A gente está agora terminando esse episódio aí das Olimpíadas e quantas coisas foram a motivo de assunto, né, durante esses jogos agora, e a gente fica olhando e, meu Deus, há a solução? Sim, há a solução. Ele é a solução. Então, o nosso papel é fazer aquilo que Jonas fez, independente das motivações dele, ou mesmo das nossas, né? O conteúdo aqui é que fica forte, é que a palavra do Senhor é que vai mover o coração das pessoas, né? O evangelho precisa ser pregado. Pensando em sociedades menores, né? No núcleo familiar, eu sei que tem muitas pessoas que convivem com pessoas incrédulas, né? Pessoas que às vezes são perversas, mesquinhas, egoístas, que criam conflitos. O que que você poderia fazer? Ah, pastor, o que que a gente pode fazer? Você tem que ter consciência que é um pecador Uhum, e que precisa do evangelho, né? E você precisa pregar o evangelho. uhum, A gente precisa falar do amor de Cristo, né? E eu sei que muitos acabam nutrindo até uma certa raiva de seus familiares por causa da sua incredulidade, mas como a gente é ordenado a amar o próximo como a nós mesmos, a gente precisa pensar, se fôssemos nós nessa situação de miséria e impiedade, nós amaríamos que alguém nos anunciasse a salvação? Se sim, é o que a gente precisa sim. fazer. A gente precisa amar essas pessoas e entender se a gente almeja ter um convívio redimido, seja no matrimônio, seja convívio familiar, essas pessoas precisam de Cristo. Uhum, E não existe situação de vilaneza, né, de perversidade tão grande que o Senhor não consiga reverter por meio do Evangelho. sim. E eu acredito que essa lição de uma cidade cruel, perversa, que é levada ao pano de saco e cinza, a jejum, coisa que nem os crentes não estão fazendo hoje, né? Uhum, E eles serem transformados pelo poder do Evangelho é algo maravilhoso. A gente sim, precisa recordar que é o que o Novo Testamento diz: o Evangelho é o poder de Deus, sim, né, para a salvação. sim. E Deus pode e certamente fará. Agora nós somos os instrumentos dele, os profetas indispostos. Sim. Nós somos chamados para anunciar essa salvação. Preciso trazer a memória o que traz esperança, né? E olhar para isso aqui e dizer assim, olha, se tiver dentro do plano de Deus, pode acontecer. É, E Deus quer nos usar da mesma forma, né? Para aquele vizinho malvado lá, para aquele patrão, para você mesmo, né? Para seu cônjuge, enfim, para quem quer que seja, o evangelho é o meio pelo qual alguém pode se dobrar aos pés do Senhor, né? Mudar a sua vida. Alguma, algum ponto aí, Gustavo, para nós? Algo que Acredito você que é isso. gostaria É um de. aspecto talvez principal aí, como já foi falado, é da soberania, né? É interessante, eu estava pensando aqui como, e que já foi comentado também, Rael comentou um pouco aí, sobre como, mesmo na indisposição de Jonas, mesmo no seu pecado, na sua obediência, no capítulo anterior, né? Deus, ele usa o profeta, né? E nós vemos então muito claramente a soberania de Deus, né? Apesar ali da indisposição de Jonas, apesar da sua resistência, né? De inúmeras vezes, várias vezes acontecendo essa resistência ao chamado de Deus, Deus usa mesmo com o seu pecado, né, o usa, e de forma também a transformar a vida aquele povo daquela cidade, né, por meio do profeta, mesmo com essa disposição dele, mesmo com a desobediência, né, mesmo por várias vezes ele tendo tentado fugir, né, desse chamado do Senhor. O Senhor é soberano e o Senhor o havia chamado para cumprir, né, esse propósito, e de fato se cumpre na vida com o povo ali, né, de Nínive, por meio da vida de Jonas. sim. Como é lindo ver que Deus nos usa apesar de nós, né? Apesar de nós. Apesar de nós. Outra coisa importante, né, no aspecto voltado para a conversão, a gente vê que Deus é soberano quanto à salvação, mas uma característica que de fato evidencia essa salvação, esse novo nascimento, é o que? É o arrependimento. A cidade toda, né? Você percebe que o sermão de Jonas é um anúncio de destruição, de juízo. Então, o que que a cidade toda faz? Ela se rende, se coloca em jejum e o rei manda tudo, até os animais. Ninguém poderia comer. Todos estariam nessa situação de contrição, de quebrantamento e mais.
Além disso, o texto vai declarar, né? Eles vão ser cobertos lá no verso 8, vão Oito, ser né? cobertos de pano de saco, homens, animais, e clamarão a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Não era algo apenas da boca para fora, não era simplesmente declarar algo, mas era dar provas disso. Eles deveriam arrepender-se, clamar a Deus e abandonar os seus maus caminhos. Isso é importante porque hoje em dia as pessoas tentam viver um cristianismo que, como o Tiago vai dizer, é vão, porque no final das contas eles não põem por obra aquilo que professam crer, né? Eles tentam viver uma vida cristã ambígua, tem um dia de cristão e uma semana de impiedade. Uhum. Impiedade no lar para com a esposa, impiedade no trabalho, em qualquer lugar, se portando como pessoas que as obras de suas mãos apontam para uma fé que não é Uhum. a fé verdadeiramente cristã. Então, é algo que a gente vai ver isso de forma clara em Tiago, no Novo Testamento, mas já é demonstrado aqui. O arrependimento, ele transforma a vida. Vocês vão confessar os seus pecados e vão abandonar as más obras, né? As obras más, os caminhos maus que vocês utilizavam, tomavam, né? E a esperança é que fazendo isso, o Senhor fosse misericordioso, né? Era caminho de 3 dias, Jonas prega o Senhor havia anunciado a destruição em 40, e nesse período de tempo, toda uma cidade se prostrou, se arrependeu e buscou a esperança de que Deus seria misericordioso e reteria a sua mão. Ele diz assim, o verso 9, quem sabe, não havia nem garantia, né? Pois Quem... é, eu tava guardando isso aí porque, por exemplo, a gente vê Efésios, Paulo falando nos Efésios no capítulo 2, versículo 8 e 9, ali, pela graça sois salvos mediante a fé, se não vem de vós é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, e o rei tá falando exatamente isso aqui. Essas obras... Nós vamos fazer aqui e vamos ver se Deus ainda usa de misericórdia, porque merecimento nós não temos. Não é um né? pagamento. Não, nós não estamos Se pagando. fizermos, Deus certamente não. Não vai, não tem garantia nenhuma, né? Fazemos e temos a esperança de que Deus é misericordioso, né? Sim. Porque depende do Senhor. Eles têm consciência de que depende do Senhor. E a máxima que eles levantam aqui, eles vão falar sobre o furor da ira do Senhor e de perecer. O homem moderno, ele não entende isso. Mas o evangelho é salvação não do diabo, é da ira divina, né? E todos nós estamos nesse caminho. Não é certo que temos mais de 40 dias, talvez, nem todo mundo, mas nós estamos nessa rota. Nós precisamos que essa ira seja desviada, né? Que nós precisamos fugir dessa ira, não fugindo do Senhor, logicamente, mas escapar desse juízo. E aí o único caminho que Deus providenciou para que nós sejamos aí preservados, né? Esse furor seja desviado, é o seu filho. Aí a gente olha para o Calvário, vê a ira de Deus ali sendo derramada sobre o seu filho, e é importante deixar isso claro. Algumas pessoas julgam que quando a gente fala do evangelho é uma questão de céu e inferno, de Deus e diabo, e a gente está sendo salvo do diabo. Não, a gente está sendo salvo da ira divina. O próprio diabo vai sofrer a ira divina por causa do seu pecado, né? Então é ao Senhor que nós devemos temer, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, vai dizer no texto de Mateus, capítulo 10, que a gente não deve temer aqueles que podem ferir o corpo, mas não podem fazer nada à alma. Nós devemos temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. E aí ele está falando do próprio Deus. Então, eu sei que aquela tônica ameaçadora do evangelho antigo, né? Que você crê em Deus ou vai para o inferno, e as pessoas não gostam dessa linguagem. Eu sei que é uma linguagem, às vezes, abrupta, né? Grosseira, mas ela é uma linguagem verdadeira. A gente pode, por amor, pregar de forma mais, como eu posso dizer, menos mal intencionada, como Jonas, né? Jonas, vão morrer todo mundo, né? Mas não deixe de ser verdade. Todo homem está caminhando para a morte certa, para a destruição eterna. É por isso que a gente precisa se arrepender, abandonar as nossas más obras e confiar
que Deus vai ser misericordioso e nos perdoar, né? É porque hoje, assim, o discurso que viraliza é isso assim: 8 passos para não sei o quê, Para a vitória. 17 não sei o quê, para 40 dias de não sei de quê, né? E no final das contas é a graça de Deus, né? E é demonstrado, né, pelo Deus providenciou o pregador, Deus deu a fé e Deus moveu esses homens ao arrependimento e uma nova vida. E aí entra exatamente a confirmação disso no último verso, né? Deus, ele viu o arrependimento, né? E o texto vai dizer, né? Como eles se converteram, de fato, foi um arrependimento legítimo, confirmado pelas suas obras, né? E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Essa na versão revista e atualizado, né? A palavra arrependimento, eu sei que os crentes, mas Deus não se arrepende, né? De fato, a Bíblia é clara, o Senhor não se arrepende. A ideia aqui é que o juízo promulgado, ele não foi mais necessário. Deus não precisaria mais derramar sua ira, haja vista de que houve arrependimento. Mas a ira havia sido anunciada. Não havendo arrependimento, haveria certamente a destruição, né? Então não é uma questão de... É a mesma expressão utilizada no texto de Saul, né? Como o Senhor tivesse se arrependido. O texto de Noé, como se o Senhor tivesse se arrependido. Mas a ideia é que a disposição do Senhor de juízo foi movida para uma disposição de graça, de misericórdia. Acho que é isso, né? É isso. Muito, muito enriquecedor pensar sobre isso e que de fato isso nos motive, né? Nos motive hoje a promulgarmos mesmo o evangelho, né? De propagarmos o evangelho a tantos quanto nós pudermos, né? Mas que isso comece em casa, né? No ambiente mais próximo. Exatamente. Do ambiente, começando em nós, porque você voltando à questão de quem era essa nação. Como o evangelho mudou a realidade de um povo tão cruel, né? E ele pode fazer isso com a gente, como indivíduos, no nosso lar, mudar uma realidade cruel, vil, e tornar num lugar redimido, né? E na sociedade de um modo geral. Como o impacto, o poder do evangelho, ele é benéfico e transformador para toda a sociedade. A gente precisa... Não é simplesmente uma questão de pragmatismo, de ter uma boa vida, né? Mas especialmente de nos voltarmos para Deus, né? De nos voltarmos para Deus, porque o texto deixa claro, ele é misericordioso e tem prazer em perdoar. Ele não é tirano, vil, né? Senão ele não teria mandado seu profeta e não teria finalmente perdoado esse povo, né? Deus salva e tem prazer no perdão. Isso aí é o que deve nos animar, né? A despeito de nós e do mundo que vivemos, Deus é Salvador. Amém. Glória a Deus. Então. Deus abençoe você que está nos ouvindo. Próxima semana nós vamos continuar aqui indo para o último capítulo do livro de Jonas, né? Que se de alguma forma você tem sido abençoado, né, por esse conteúdo, né, por essa nossa conversa, nós pedimos para que você curta o vídeo, né? Se tiver algum comentário, alguma pergunta, pode deixar aí também. E compartilhe com outras pessoas para nos ajudar, para que esse vídeo chegue para mais pessoas, né? Dessa forma você vai estar nos ajudando também, nos abençoando. Então é isso, que Deus abençoe e até o próximo episódio.